Futebol Clube do Porto que foi a Estoril defrontar a equipa da casa, a equipa de Vasco Seabra, o Estoril Praia, Porto que acabou por perder por 1-0, a golo de Cassiano. Porto que entrou em campo sabendo do resultado do Benfica e também do Sporting, o que acrescia aqui, ou acrescentava, uma pressão extra para a equipa do Porto para não perder pontos numa deslocação muito difícil. Deslocação que o Porto já venceu por largos números, mas também que já tinha perdido frente a esta equipa do Estoril Praia. E o Futebol Clube do Porto acaba mesmo por perder num jogo de loucos, principalmente uma segunda parte, em que a animosidade de muitos jogadores, equipas técnicas acabaram por sentenciar comportamentos menos desportivos naquilo que todos nós esperamos dentro do desporto rei que é o futebol, coisas mais simpáticas e mais bonitas. O Estoril Praia de Vasco Seabra estava numa situação, creio que ainda poderá estar, mas estava numa situação complicada. O Estoril Praia, antes do jogo do Futebol Clube do Porto, estava a 2 pontos do lugar de play-off, e o facto é que com esta vitória somada, o Estoril Praia passa diretamente para a posição 11ª com 28 pontos. A situação do Estoril estava mesmo complicada, a 2 pontos do Portimonense. Já o Futebol Clube do Porto, naquilo que é ou que são os lugares cimeiros, esta derrota veio, veio se sentir na equipa do Porto, sabendo que o Sporting tinha vencido na Amadora, e o Benfica acabou por vencer no Estádio da Luz a equipa dos Chaves, o que aumenta o fosso para o terceiro classificado, a equipa do Futebol Clube do Porto. Em relação à equipa do Estoril Praia, uma ausência de peso, não é? Rafik Guitano está lesionado, Hugues Grove do meio campo também continua lesionado. Vasco Seabra trouxe o Marcelo Carné, o guarda-redes, com linha de 5, Manga lá na esquerda, João Basso e Vital, depois Tiago Araújo à esquerda, Wagner Pina à direita, e depois o meio campo a 2 com Mateus Fernandes, com Zanocelo, o brasileiro Vinícius Zanocelo, acho que é assim que se lê. E depois na frente de ataque, Heriberto Tavares, Cassiano, o capitão da equipa, e também Rodrigo Gomes. Posições trocadas, Rodrigo Gomes mais à esquerda, Heriberto mais à direita. Por parte do Futebol Clube do Porto, traz o 11 previsto, creio que é o melhor 11 deste Porto, ou deste Porto dos últimos tempos, com Diogo Costa na baliza, João Mário, Pepe, Otávio e Wendel, meio campo a 2 com Nico e com Alan Varela, Francisco Conceição à direita, PP no elo de ligação com Evanilson, e na esquerda então Galeno. A dúvida estaria sempre, porque a dúvida sobre a forma das equipas estaria sempre em cima da mesa face à ausência para as seleções nacionais, e normalmente essa ausência vai ajudar no trabalho dos técnicos para corrigir situações, e em muitas situações as equipas que passam por uma má fase aproveitam este período da ausência para as seleções para melhorarem aquilo que é a componente desportiva e em termos de resultados. O Porto, pós-paragem para as seleções nacionais, acaba por perder o jogo frente ao Estoril Praia. Numa primeira parte, que eu acho que o Porto não fez um bom jogo, sinceramente, é a minha opinião. Eu sou muito crítico, mas sou mesmo muito crítico sobre a forma de como a tua equipa ataca, e a minha exigência para as equipas que estão lá em cima na tabela tem que ser uma exigência máxima face à comparação e entre a qualidade e também em termos de orçamentos com as outras equipas. E a primeira parte do Porto, eu não gostei do jogo do Porto. Eu creio que o Porto foi uma equipa que falhou em momentos de concretização, até porque o Porto tem várias oportunidades para fazer o golo. E atenção, é um Porto que cria no último terço. Tivemos lances, por exemplo, em que Francisco Conceição sai de 2 jogadores e depois, ao fazer o cruzamento, faltou ali o último impasse para concretizar. E acho que foi aí que o Porto foi falhando naquilo que era a concretização para o golo. E isto faz com que, por parte do Estoril Praia,
em termos de estratégia de Vasco Seabra, uma equipa sólida, muito sólida a defender a zona e depois aproveitar as transições ofensivas, praticamente quase um 99% em puro contra-ataque, até porque o Estoril Praia com Rodrigo Gomes e com Heriberto são autênticas setas à baliza de Diogo Costa. Ainda em relação à primeira parte, eu creio que o Porto, e trazendo muito este quadro tático, a equipa do Estoril Praia defendia claramente com uma linha de 5, bem coesa no corredor central, claro que vai depender do lado onde a bola estiver, e depois fazia descer o Heriberto e o Rodrigo Gomes. E eu reparei que a estratégia que trouxe para o jogo em termos posicionais e defensivos, eu reparei que o Vasco Seabra teve uma grande preocupação em não abrir o espaço entre os dois setores, que é o setor do meio-campo e o setor mais defensivo. Ficava Cassiano na frente, mas em muitas situações o Cassiano descia para incomodar ou Nico Gonzalez ou Alan Varela. Futebol Clube do Porto com Galeno, aberto. Neste caso o Francisco também joga aberto, vai depender da movimentação de João Mário, ora por dentro, ou Francisco por dentro, João Mário por fora. Portanto, há sempre esta dinâmica intersetorial que o Porto faz, com PP e Evanilson. Portanto, era aqui nesta zona que o Futebol Clube do Porto queria ter essa criatividade de furar esse espaço, e a equipa do Estoril teve muito bem, com Wendel sempre numa linha atrasada com Galeno ou a puxar para dentro, iria sempre a depender da movimentação dos médios do Futebol Clube do Porto, e depois deixava aqui o Otávio e o Pepe. A forma como o Porto, em termos de organização ofensiva, estava a jogar, até porque o Porto maioritariamente jogava dentro do meio-campo do Estoril Praia, o Porto envolvia jogadores na componente de ataque que muitas vezes descurava-se um pouco atrás naquele que é o equilíbrio defensivo, para o Porto ter uma transição defensiva mais eficaz. Mas a criatividade que o Porto tinha ia sempre acontecendo. Ora, Francisco Conceição aqui pelo lado direito, ora o Galeno, poucas vezes, muito menos que o Francisco Conceição, nas investidas pelo lado esquerdo, ou então o próprio PP que faz as diagonais curtinhas, num espaço curto, acabaria por entrar, e no último terço faltou aquele pequeno pormenor que se torna um gigante pormenor, que é a bola chega ali e é preciso depois concretizar com frieza. Eu acho que isso na primeira parte faltou ao Porto, e o Porto criou condições para o fazer, mas não conseguiu fazê-lo, que foi o golo. Isto depois, o que é que resultava? Resultava que a estratégia de Vasco Seabra, e eu creio que primeiro era não sofrer para depois conseguir atacar, ou seja, o objetivo primário era não sofrer, e sabendo que na recuperação de bola, tanto o Rodrigo Gomes, o Cassiano e o Heriberto seriam três setas apontadas para o contra-ataque da equipa do Estoril Praia, que mesmo na primeira parte se fez sentir esse contra-ataque. O Estoril também criou oportunidades para fazer golo. Agora, o Futebol Clube do Porto acaba a primeira parte, eu creio, à volta de 70% de posse de bola, está na casa dos 70% de posse de bola, mas remates enquadrados com a baliza, eu creio que o Porto teve 2 ou 3. Em 45 minutos, o caudal ofensivo que o Porto teve, apenas teve 2, 3 remates enquadrados com a baliza, se não estou em erro. Depois, na segunda parte, eu creio que na segunda parte, eu falei nisso ao intervalo, no direto, eu tinha dito que o Porto não ia mudar a sua estratégia, porque o Porto sabia de antemão que tanto o Benfica e o Sporting tinham vencido os seus jogos, e o Porto queria mesmo vencer em casa do Estoril Praia, e pareceu-me, pelo início da segunda parte, pareceu-me claramente que a estratégia do Estoril se mantinha, porque é uma equipa que chega ao intervalo num 0-0, e vou recordar que o último jogo do Porto em Estoril, o Porto ganhou por 4-0, portanto, grandes ilações que Vasco Seabra teria que tirar para que o Porto não marcasse. E acho que o objetivo primário na primeira parte para o Vasco Seabra acabou por se concretizar. O Porto, que chega ao intervalo por 0-0, o Porto mantém a mesma estratégia de calcar ou tentar calcar os calcanhares do Estoril Praia dentro do seu meio campo,
na tentativa de fazer o golo. Por outro lado, o Estoril Praia iria manter a mesma estratégia daquele 5-4-1, em que chegou ao intervalo e que não sofreu golos. De realçar também, há aqui um pormenor que é muito importante. Esta equipa do Estoril Praia no 5-4-1, em muitas situações, obrigava depois a que o cordão encolhesse e ainda juntava aqui o Rodrigo Gomes. Ou seja, havia uma necessidade, e muitas vezes numa linha de 6, de tentar bloquear essa componente mais ofensiva do Futebol Clube do Porto. Na segunda parte, tivemos pouco jogo, e foi a parte onde tivemos mais casos de arbitragem e de comportamentos menos dignos de um jogo de futebol, que acontece, cabeça quente, nervos à flor da pele, alguma ansiedade, algum nervosismo, até porque há um primeiro lance que é o possível penalti sobre o Francisco Conceição. Discutiu-se muito um braço, várias câmaras, para muita gente é penalti claro, para outras pessoas não é penalti. O próprio árbitro que tinha marcado o penalti foi ao monitor, porque o VAR diz que não é penalti, foi ao monitor, mudou a sua decisão. Eu acho que esse lance marcou um pouco a equipa do Porto. Eu acho que tornou a equipa do Porto mais ansiosa, mais nervosa e a jogar muito com o coração e menos com a cabeça. Aliás, a própria imagem de Sérgio Conceição que está no banco e começa-se a rir daquela forma, para Sérgio Conceição, claramente que era penalti sobre o Francisco, e eu acho que esse lance acabou por mexer com aquilo que é a concentração da equipa do Porto. Só que depois há um outro lance, há o segundo lance, que quase dita depois o funcionamento desta segunda parte, que é o lance do Diogo Costa. O Diogo Costa acaba por ser expulso, num lance em que tem uma recepção menos boa, Heriberto é mais rápido, Diogo Costa faz a falta e no mesmo lance o Futebol Clube do Porto tem quase um duplo castigo, não é? Um castigo que é um cartão vermelho a Diogo Costa e o duplo castigo, no segundo castigo é Cassiano que faz o gol. Portanto, o Porto, para além da expulsão, vai depois estar a perder a partida. Tira Galeno e mete o guarda-redes, o Cláudio Ramos, e passa o PP para o lado esquerdo. Portanto, o Porto em 4-4-1 a tentar ainda conseguir chegar ao empate. Eu creio que o Porto ainda teria condições de tentar chegar ao empate, mas creio que a partir desse momento o Porto perde, não digo a compostura em termos de organização, até porque é o próprio Estoril Praia que através de Rodrigo Gomes até poderia ter feito o segundo golo em mais um contra-ataque. A partir daí, estarmos a discutir aquilo que é futebol, muitas vezes é mesmo complicado, e discutir em termos táticos ou técnicos, porque discutir questões psicológicas e físicas se torna mais complicado. A partir daí foi um chorrilho de situações em que Francisco Conceição é expulso, depois há uma situação que o Otávio também poderia ser expulso, há a expulsão do central do Estoril Praia e a partir daí não tivemos jogo. É quase um empurra a bola com a barriga, é quase. O único objetivo passa só por olhar para a bola, perde-se a organização, perde-se o posicionamento, e acho que no fundo esta derrota é muito mais do que a perda de 3 pontos para a equipa do Futebol Clube do Porto. É muito mais do que isso. Porque o próprio Otávio vê o quinto amarelo, porque o próprio Evan Nilsson vê o quinto amarelo, mais as duas expulsões, uma de Francisco e outra de Diogo Costa, que vai claramente, na minha opinião, enfraquecer o Futebol Clube do Porto para os próximos compromissos. Portanto, para além desta derrota, eu acho que esta derrota fica mais pesada para o Porto, tendo em vista a perda de jogadores que, na minha opinião, são fulcrais para a equipa do Porto. Em relação à equipa do Estoril Praia, que vai também fazendo o jogo pelo jogo, até porque estamos numa reta final e qualquer ponto é importante para a equipa de Vasco Seabra, consegue 3 pontos frente ao Futebol Clube do Porto, que lhe dará uma nova garrafa de oxigênio para aquilo que se aproxima, que é a reta final por parte do Estoril Praia. Portanto, o Futebol Clube do Porto perde o jogo, com vários casos
de comportamentos, de arbitragens e a perda também de jogadores importantes, o que faz com que 3 pontos caiam para a equipa de Vasco Seabra. Isto está difícil, estamos a entrar aqui numa reta final, que eu falei nisto, eu por acaso falei nisto, já falei em agosto passado, do ano passado, em que o mês de março iria ser tenebroso. Falta ainda alguns embates, não é? Para a Taça de Portugal, em que vamos ter o Sporting Benfica, o Vitória Futebol Clube do Porto, e que no próximo fim de semana vamos ter um Futebol Clube do Porto Vitória no Dragão, e vamos também ter mais um embate do Derby Lisboeta. Para quem gosta de futebol, coragem para as próximas semanas, porque eu estarei aqui para falar daquilo que mais gosto, sobre o futebol dentro das quatro linhas.